Glória a Deus, irmãos. Muito bom estar reunidos. Muito bom reencontrar os irmãos novamente. É uma alegria muito grande estar junto com os irmãos, né? O Senhor, Ele renova as nossas forças em cada encontro, né? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração antes de a gente começar a palavra. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor. Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos aqui mais uma vez, com a liberdade, Pai, em te adorar, Pai, a liberdade, Pai, em te servir, Senhor. Conhecer mais da sua palavra, Deus. Somos gratos a ti, Senhor. Queremos, Pai, te pedir, Senhor, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas. Queremos, Pai, te pedir perdão, Senhor, pela nossa omissão, Senhor. De muitas vezes a gente sabe o que deve fazer e acaba não fazendo, Pai. Nos perdoa por isso. E nos ajuda, Pai, a prosseguir até a perfeição, Senhor. Que é andar como Cristo aqui na terra, Pai. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, Pai. É ser semelhante a Cristo, ao primogênito entre muitos irmãos. Ele morreu para nos constituir reino e sacerdotes. Para a honra e para a sua glória, Deus. Usa a nossa vida, usa, Pai, da maneira em que te apraz, Pai, da maneira que te agrade, Pai, em nome de Jesus. Quero orar, Senhor, para que o Senhor venha abrir, Senhor, o entendimento, Pai, dos seus filhos, Pai, para que eles venham receber a sua palavra, Pai. E que essa palavra, Pai, venha gerar frutos, Pai, em sua vida, Pai, na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. O Senhor tem liberdade, Senhor, para agir neste lugar, Pai. Ô, Senhor, ministra curas, Pai, ministra, Pai, aquilo que o seu povo precisa, Pai. Em nome de Jesus. Ô, Senhor, concede dons, Pai, à sua igreja, Senhor. Para nós sermos um povo, Pai, semelhante àquele povo que nós vemos em Atos, Pai. Um povo alegre, um povo contente. Mesmo em meio a perseguições, eles eram felizes. Entregavam sua própria vida em prol, Pai, do reino, em prol das promessas que o Senhor tem. Ô, Senhor, levanta, Pai, uma geração, Senhor, levanta, Pai, uma igreja, Pai. Desperta, Pai, aqueles que estão dormindo, Pai, para conhecer, Senhor, as boas novas, Pai, e se preparar, Pai, porque o tempo tem chegado. O tempo do fim está próximo. Pode ser a nossa geração ou pode ser a próxima. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, mas nós sentimos que está próximo. O Senhor tem falado no nosso coração, Pai. E nós queremos te agradecer e te louvar, Pai. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu trouxe um tema hoje que pode parecer um pouco pesado para alguns, mas a gente vai ver que é a realidade do que a palavra de Deus ela nos ensina. E o tema de hoje é fiéis até a morte. Fiéis até a morte. A gente vai ver que o Evangelho de Cristo, ele não é um evangelho de apenas bênçãos, apenas alegrias, mas nós vemos que nós precisamos ser aperfeiçoados. E Cristo, ele foi aperfeiçoado em tudo que ele sofreu. Tudo que ele sofreu, a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado. Então, semelhantemente nós, como seguidores de Cristo, como cristãos, nós também sofreremos. E eu quero ler alguns textos aqui que vai mostrar isso para a gente. O primeiro texto que eu quero ler está ali em Marcos, capítulo 1, verso de 7 a 13, que diz assim: João Batista estava pregando arrependimento. Ele diz assim: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, para onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram.
Então aqui a gente viu que existe um processo aqui que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. João Batista ele estava pregando o arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, cujo ele não era digno de desatar as sandálias. E a gente vai ver que Jesus veio até ele e ele falou para João Batista para ser batizado. E João Batista diz, mas eu que tenho que ser batizado por ti, como que tu vens a mim? Então a gente vai ver que Jesus ele é batizado com o batismo de arrependimento. Então ele é batizado com o batismo de arrependimento. Logo depois de ser batizado, ele saiu das águas e veio o Espírito de Deus e desceu sobre ele como pomba. E logo depois disso ele foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele ficou 40 dias e 40 noites. Nesses 40 dias e 40 noites, imagine quanta coisa ele não passou, né? Imagine você no deserto 40 dias e 40 noites. É calor de dia, frio de noite, dor de estômago, de fome, sede. Então ele passou por isso. Mas a gente vê que isso que Jesus ele fez aconteceu lá atrás. Se a gente olhar lá para o povo, quando o povo saiu do Egito, então eles foram para o deserto também semelhantemente. Então a gente vai ver que lá o povo ele saiu também ao deserto. Só que a gente vai ver que aquela geração ela foi reprovada. Porque diante da sede, eles murmuravam, diante da fome, eles murmuravam, eles reclamavam. Novamente, vamos comer esse pão vil que cai do céu, já estamos enjoados desse pão já. Então eles murmuravam, né? E a gente vai ver que Jesus, aquele povo foi lá e foi reprovado. Mas agora Jesus ele veio em carne e agora ele mesmo mostrou é assim que se passa pelo deserto. Então quando você foi conduzido ao deserto, é dessa maneira que você deve agir para então você ser aprovado. Então esse texto ele mostra para a gente. Então aquela geração era para ter ficado 40 dias no deserto, mas por causa da desobediência, eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto, ficaram circulando lá. O objetivo deles era chegar onde? A terra prometida, a terra que mana leite e mel. E hoje nós estamos num propósito semelhante, de alcançar também essa terra prometida. A gente vai ver que ali em Hebreus diz que resta um descanso para o povo de Deus. Embora aquela geração falhou, resta um descanso para o povo de Deus, ele está falando do milênio, ele está falando da volta de Cristo, onde Cristo vai reinar com a sua igreja. E nós somos essa geração que saiu do Egito. A partir do momento que você saiu do mundo, você entregou a sua vida a Cristo, então você saiu do Egito. E agora você está numa caminhada até a terra prometida. Amém? Então a gente vê assim, antes de ser tentado, a gente precisa sair do Egito. Ninguém foi tentado lá no Egito, dessa maneira, né? Então o povo vivia normalmente lá no Egito, né? Até que se levantou Moisés, Arão, então começou a pregar para aquele povo lá que a promessa ia se cumprir, Deus ia entregar a terra para eles. Mas como sendo escravos, né? Então primeiro eles saíram do Egito e então eles foram tentados. Deus mandou provações sobre eles para o aperfeiçoamento deles. E aquela geração foi reprovada. Apenas Moisés, Josué e Calebe daquela geração é quem passaram adiante, né? E a gente vai ver ali um texto em Mateus 36 a 46. Então aqui a gente vai ver Jesus ele indo para o deserto. Ali, para quem entende, ele está passando por um processo dos batismos. Mas a gente entende que são 3 batismos. É o batismo de arrependimento, que é o batismo nas águas. Aí vem o batismo de obediência, que é o Espírito descendo sobre nós. É o batismo de obediência. E aí então o batismo de fogo. João Batista ele diz, aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente vai ver que são 2 batismos. É um batismo com o Espírito Santo e um batismo com fogo. E a gente vai ver que esse processo aconteceu com Jesus. Ele passou pelo batismo de arrependimento nas águas, ele foi batizado no Rio Jordão. Então desceu, abriu o céu, se rasgaram, veio o Espírito de Deus como pomba sobre ele. Ali houve o segundo batismo, o revestimento de poder. E logo depois ele foi para um terceiro batismo, que é sendo conduzido ao deserto. Então a gente vai ver que o deserto é um batismo de provação. É um batismo onde nós vamos ser passados por uma prova. Então a gente vai ver que esses 3 batismos aconteceu com Jesus. E se aconteceu com Jesus, ele é o cabeça de um corpo. Então se aconteceu com cabeça, também acontece com o corpo. A gente vai ver que essas coisas tudo tem um cumprimento profético no tempo do fim, onde Deus vai conduzir
Alguns vão ser fiéis até a morte, né? E outros vão ser conduzidos ao deserto. Mas a gente tem que focar, porque muitos de nós pode não passar por esse deserto. A gente pode, né, nessa caminhada mesmo até o tempo do fim chegar, é o tempo que nós estamos vivendo. Então nós já estamos sendo, todo dia, sendo tentados, sendo seduzidos, sendo reprovados ou aprovados, né? Então a gente já está nesse processo. Então a gente não pode olhar apenas lá para o futuro, como se hoje eu estou aguardando aquele dia. Não, naquele dia, quando chegar o tempo, então eu vou andar direito, né? Quando eu ver as duas testemunhas começar a pregar aí então eu vou me endireitar, eu vou começar a buscar mais. Mas nós já estamos nesse processo. Muitos dos nossos irmãos já se foram. Quantos e quantos irmãos já não morreram aí? No Covid foi uma leva grande de pessoas que morreram, né? Então o tempo deles se esgotou. E cada um tem um tempo aqui nessa terra. A gente não sabe quanto tempo vai ser, quando será. Mas cabe a gente viver da melhor maneira, né? E nosso exemplo é Cristo. Então a gente olha para Ele e a gente tem a base. Ah, mas é difícil viver como Cristo. Realmente é difícil. Mas Deus nos dá o seu Espírito e Ele nos ajuda. Ele é o nosso tutor, aquele que conduz, né? Foi quem conduziu a Jesus ao deserto. Foi o Espírito, é quem conduziu ele ao deserto. Aí eu quero ler um outro texto lá em Mateus 26, de 36 a 46, que a gente vai ver Jesus, agora ele vai passar por uma outra parte. Ele está prestes a ser crucificado. Então ele vai lá no Getsemane e vai começar a orar ao Pai, né? Se possível, afaste de mim esse cálice. Eu quero ler esse texto aqui porque ele tem mais detalhes, para não apenas ficar no resumo. Então diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou adormecidos, dizendo a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. Aqui ele dá uma advertência para Pedro, né? Vigiai e orai para que você não entre em tentação. Lembra que Jesus foi para o deserto, foi para ser tentado. Então vigiai e orai. Essa é a receita que Jesus está passando aqui para não cair em tentação, né? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse termo aqui da carne fraca, ela é o oposto do que está dizendo, né? O espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é forte. Se você não alimentar o espírito, existe uma briga, né, entre espírito e carne. Aquele que você mais alimenta é aquele que vai dominar. Então, se você deixar a carne predominar, então a carne ela tem a tendência a se desviar. Mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo todas as coisas, a gente tem a tendência a fazer coisa errada. Então a gente precisa estar nessa constante luta, né? Como Jesus diz aqui: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. E indo a segunda vez orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou outra vez adormecidos, porque os olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então ele estava orando mais uma vez angustiado, porque ele sabia que em breve começaria o sofrimento dele, né? Então chegou junto dos seus discípulos e lhe disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então, nesse contexto, Judas chega até ele, o cumprimenta com um beijo, então ali começa o sofrimento de Cristo, né? Então aqui a gente vai ver a angústia, nesse texto ele mostra aqui a angústia do nosso Senhor Jesus, e também ele mostra que ele sabia a hora. Muitas vezes tentaram pegar Jesus, tentaram matar ele, mas ele diz: não é chegada a hora ainda. Aí ele dava um jeito e escapava, né? Muitas vezes tentavam armar uma cilada para ele, mas ele falou: não, ainda não é hora.
Pode ficar tranquilo que, né? Agora ali ele sabia que era chegada a hora. Então aqui a gente vê que Deus, se Deus ele for pedir isso para nós, ele vai mostrar antes. Então ele vai revelar aos seus filhos. A gente vai ver que existe duas classes de pessoas aqui. Aquelas que são conduzidas ao deserto, que também vai ser um batismo de fogo, e tem um batismo de fogo que é esse aqui, que é ser fiel até a morte. Alguém pode... Nós estamos em tempos, vamos dizer, tranquilos, né? Mas eu sinto dentro de mim que esse tempo ele está chegando ao fim. Não sei se os irmãos sentem a mesma coisa, mas eu sinto que algo vai acontecer, algo está mudando. É só a gente olhar para a política, a gente já vê que algo está acontecendo. Em outros países, cristãos são mortos, cristãos são perseguidos, cristãos são presos. E eles já estão participando dos sofrimentos de Cristo. Então esse é um preço que os cristãos vão passar. Nós estamos vivendo em tempos no Brasil, mas se a gente tivesse nascido em outros países, então a perseguição seria até a morte mesmo, né? A gente vê cristãos sendo mortos, né? E eles fazem parte, são nossos irmãos que estão aí pelo mundo, né? Que passam por essa dificuldade. Então a gente vai ver que Jesus, ele foi conduzido ao deserto 40 dias e lá ele venceu. Ele foi aprovado. E aí depois ele fez o seu ministério, cumpriu a sua obra, fez curas, fez milagres, ressuscitou mortos. E aí então chegou a hora então dele passar por esse batismo aqui, que é o batismo da morte. Mas a gente vai ver que nem todo mundo vai morrer. A gente vai ver que uma parte vai ser conduzida ao deserto e outra vai ser fiel até a morte. Então a gente vê que o deserto, ele também é o batismo de fogo, né? E a morte também. Então a gente vai ver que lá em 1 Coríntios 10, ele vai falar sobre o povo lá no deserto. E o que aconteceu lá? Ele diz assim, ó. Está lá em 1 Coríntios 10, do verso 1 ao 13, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Olha só o que o texto diz. 1 Coríntios 10, está dizendo assim: aquelas coisas que aconteceram se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Esse episódio aqui dos 23.000, lá em... se não me engano, está em Números, lá fala 24.000, né? Mas aqui Paulo disse que era 23.000. Então foi lá o plano como é que é? Balaão montou lá e fez as mulheres lá e se deitar com os israelitas lá, né? Então naquele dia, aí teve lá o Finéias, foi lá e acabou matando a mulher e o homem lá, e naquele dia morreram 24.000 pessoas, né? Segundo diz o texto. Então eles caíram em imoralidade sexual lá, né? Então eles se juntaram com as... não lembro o nome. Moabitas, né? Isso. Aí diz assim, continuando o texto: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então eles puseram o Senhor à prova e foram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre os que os fins dos séculos têm chegado. Então todas essas coisas servem de exemplos para nós. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, nós temos a promessa de Deus que não virá sobre nós tentação que a gente não possa suportar. Porque vindo juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então a gente sabe que vai existir provações e tentações, mas não maiores daquilo que a gente pode suportar. Então Deus ele conhece a nossa capacidade, né? Então tudo isso que a gente vê aqui em 1 Coríntios está trazendo lá em a memória lá do povo no deserto. Então a gente vai ver que tudo isso aqui que o povo foi reprovado, eles murmuravam, praticavam imoralidade, eles cobiçaram, idolatraram. Tudo isso aqui o diabo foi lá e fez as mesmas propostas para Jesus, né? Se prostrado me adorares, então transforma essas pedras em pães, porque está escrito, né? Joga daqui para baixo, que está ordenado que seus anjos o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, ele não vai permitir que nada te aconteça. Aí Jesus diz, não tentará o Senhor teu Deus. Então tudo isso que o povo passou lá, Jesus passou também e ele foi aprovado. Então ele passou pelo deserto e mostrou, é possível. Porque ele podia dizer assim, mas é Deus quem veio na terra e que também para ele é fácil. Mas a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, veio como homem e passou por todos os sofrimentos como todos nós. Ele recebeu o Espírito, né? Que a partir do momento que ele recebeu o Espírito é que ele foi conduzido ao deserto também, né? Então esse processo a gente vai ver que faz parte, né? Então você recebe o Espírito e aí você batiza com o batismo de arrependimento, é revestido com o Espírito Santo e aí você é conduzido para ser tentado, assim como Cristo. E ele mostrou como é que faz, né? Bem, ele foi fiel até a morte. E a gente vai ver que esses exemplos aqui que eu citei de ir para o deserto e de ser fiel até a morte, a gente vai ver que existem algumas tipologias que falam sobre isso. Então a gente vai ver que ali em Atos 3, Atos 6, de 3 a 8, diz assim, lá as viúvas elas estavam se queixando, eles foram destacados. A gente não vê Atos falando sobre os outros, mas a gente vê dois em destaque. A gente vai ver que foi Estevão, foi um que foi destacado, e também Filipe. E eu separei aqui os textos que mostram sobre isso, né? Então a gente vai ver aqueles 7 homens, 2 teve grande destaque dos 7 ali. E a gente vai ver que tudo isso aí ele aponta também para as 7 igrejas. Então também tem um vínculo direto com as 7 igrejas ali. E diz assim, a gente vai ver o que aconteceu com Estevão. Aí em Atos 7, do verso 51 a 60, que diz assim, aí Estevão estava pregando lá para o povo, lá, né? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua destra, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Deixa eu ver que Saulo, nessa época, ele era um perseguidor da igreja. Depois ele vai se converter, vai ser usado o nome de Saulo, né? Mas é o mesmo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Olha só que interessante, a Bíblia diz que ele adormeceu. Então a gente vai ver que a Bíblia, quando fala de morte, ela não fala no sentido de morte, ela fala de adormecer. Então quando a pessoa ela morre, ela adormece.
Porque tem um texto que diz, né, que quando Deus ele se apareceu para Moisés lá na sarça ardente, ele se apresentou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas naquele tempo de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó já tinha morrido, né? Mas ainda assim ele se apresentou: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque ele é um Deus de vivos e não de mortos. Então quando a pessoa ela passa desse corpo, ela apenas adormece. A pessoa continua ainda consciente, continua. A gente vai ver, né, com vários estudos, não sei se todo mundo conhece esse entendimento. A gente vai ver que existe o Sheol, que é a parte inferior da terra, onde existe o seio de Abraão e o local de tormento. Então, cada um vai ser designado para um lado conforme a vida que viveu, né? E ali ele está adormecendo, aguardando então a ressurreição. Aqueles que estão no seio de Abraão vão ressuscitar com Cristo, e aqueles que estão no outro lado, no local de tormento, serão ressuscitados após o milênio. Então ali a gente vai ver a colheita das primícias, né? A primeira parte ali, a igreja sendo ressuscitada, e depois no final do milênio, então, outras pessoas, toda a humanidade será ressuscitada de todos os tempos, desde Adão até os fins dos dias. Aqueles que morreram vão ser postos diante do trono e cada um vai ser julgado conforme as suas obras. E aqui a gente vai ver o que aconteceu com Estevão. Estevão foi um lá dos 7 homens que foi levantado a diácono lá. E aqui a gente vai ver que Estevão, ele estava repreendendo o povo, dizendo que eles estavam fazendo iguais ao povo no deserto, estavam fazendo a mesma coisa, e agora pior, eles vão se tornar assassinos, porque Jerusalém sempre matava os profetas, né? Tanto é que Jesus diz, né? Jerusalém, Jerusalém, que sempre vocês matam os profetas, né? Então já era todos os profetas que se levantavam lá no templo para repreender o povo, eles eram perseguidos. Então lá naquele tempo já acontecia já, né? Naquele tempo os profetas já eram levantados, eles falavam lá, eles já até pensavam assim: Senhor, vou falar isso mesmo, né? Imagina eles pensando com eles mesmos. Imagina o Senhor te levanta hoje para fazer a mesma coisa, né? A gente vai ver que toda essa missão agora dos profetas é passada para a igreja. Agora é nós quem temos essa missão de despertar os nossos irmãos, de repreender o ímpio, de pregar arrependimento. Então tudo isso é uma missão para nós. E assim como Estevão, isso não sai barato. A gente vai ver que Estevão ele fez muitas coisas, fez milagres, fez maravilhas também. Mas chegou o tempo dele passar por esse processo, né? Aqui foi o batismo de fogo que ele passou, que ele ser fiel até a morte. E a gente vai ver um outro personagem que é o Felipe. E o que aconteceu com o Felipe também. Eu trouxe aqui o texto aqui para a gente ter mais detalhes. Está lá em Atos 8. Aqui a gente viu ali, está em Atos 7. Aí, em Atos 8 já tem aqui a história de Felipe, do verso 28 ao 40. Diz assim: regressava e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Aqui ele está falando do eunuco que estava na carruagem. O Espírito diz para Felipe: vai até aquele, se aproxima próximo do carro. Aí disse o Espírito a Felipe: ajunte-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entende tu o que lês? E esse disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia foi este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia. Assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vinda é tirada da terra. A sua vida, li errado aqui. Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te de quem diz isto, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. Então ele começou a falar sobre Jesus. Isso quem está falando foi Jesus, que esteve conosco, né, que fez cura, ressuscitou mortos e foi crucificado e ressuscitou. Então ele contou a história ali para o evangelho para esse eunuco.
E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água. Aqui ele pregou também sobre o batismo de arrependimento, sobre, né? Porque aqui o eunuco já perguntou para ele: olha, tem uma água ali. O que me impede de eu ser batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Olha só que interessante. Então, a gente vai ver Estevão ele sendo morto, sendo fiel até a morte, e a gente vai ver Filipe, após batizar esse eunuco, ele é arrebatado. E Filipe, e quando saíram da água, o Espírito arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então ele não foi arrebatado para outro lugar, né? Ele foi arrebatado de um lugar para outro, né? Mas a gente vai ver que existe aqui uma tipologia aqui, tanto em Estevão quanto em Filipe. São 7 homens, 2 deles se destacaram, Estevão e Filipe. E a gente vai ver que lá em Apocalipse, João ele manda carta para as 7 igrejas. E a gente vai ver que daquelas 7 igrejas, 5 delas elas tinham repreensão. Apenas 2 delas não tinham repreensão, que é Esmirna e Filadélfia. E eu vou ler um pouco aqui do que tem lá, para a gente entender um pouco dessa tipologia, para a gente realmente entender que Deus está direcionando uma parte para ser fiel até a morte e uma parte para ser conduzida ao deserto. A gente não pode... Eu estou mostrando isso aqui para os irmãos verem essa questão do futuro, mas também para os irmãos entenderem que nós já estamos nesse processo. Amém? Então lá está lá em Apocalipse 2, do verso 8 ao 11, diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aí ele vai dizer aqui, para Esmirna: não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Então não são todos, é algum dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então a gente vai ver que, olha só que interessante, aqui ele falou de uma segunda morte. Mas a gente vai ver que Estevão ele foi apedrejado e adormeceu, né? Mas aqui ele está falando de uma segunda morte. Quando que ocorreu a primeira morte? A primeira morte foi quando houve lá o pecado de Adão, então houve a separação de Deus. Então isso é a morte, né? A separação de Deus. E aqui a segunda morte é quando a pessoa vai ser lançada no lago de fogo. Então já não tem mais como recuperar, né, a pessoa. Então, que Jesus diz assim: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Aí eu pergunto para vocês, olha só, lembra lá dos 7 diáconos que foram erguidos? 2 deles se destacavam, Estevão e Filipe. Um foi apedrejado e morto, e o outro foi arrebatado após batizar o eunuco. E aqui a gente vê que para Esmirna é dito isso: ser fiel até a morte. Alguns de vocês vão ser lançados na prisão, e vocês vão ter tribulação de 10 dias. O que essa tribulação de 10 dias quer dizer? Para a gente entender isso aqui, a gente precisa entender um pouco das festas. A gente vai ver que nas festas, Deus ele instituiu 7 festas para o povo de Israel. Eles praticavam aquelas 7 festas todo ano. Então eles começavam, quando eles saíram do Egito, Deus pediu para eles comemorarem a Páscoa. Então eles tinham que sacrificar o cordeiro e comer 7 dias de pães sem fermento. Comiam ervas amargas e o cordeiro, e 7 dias comendo pão sem fermento, que é o pães asmos. Depois disso, vinha a festa das primícias. Depois de 50 dias, Pentecostes. Então ali passava-se mais ou menos uns 2 meses de festas. E existia um intervalo entre essas festas, e no mês 7 tinha toque de trombeta. Então os sacerdotes eles tocavam a trombeta para o povo se preparar, porque dali 10 dias tinha a expiação de pecados. Então dali 10 dias tinha a festa da expiação de pecados. E depois
vinha a festa de tabernáculos. Então a gente vai ver que são 7 festas que eram se cumpridas. E aqui a gente vai ver que esse contexto aqui é um contexto do fim. Então, assim, alguns de vocês vão ser postos em prisão e vocês terão tribulação de 10 dias. O que são 10 dias? Do dia 1 do mês 7 até o dia 10 são 10 dias. E a expiação é quando Jesus vem para, então, ressuscitar a igreja, glorificar os vivos, né, arrebatar, glorificar os vivos, mortos e vivos, recebendo um corpo glorificado. Então, esses 10 dias de tribulação apontam para um período de 7 anos, onde a igreja ela vai passar por um processo. 2 anos e meio ela vai pregar o evangelho, vai repreender as nações, vão perseguir. E depois de 3 anos e meio, então, essas pessoas elas serão mortas. E uma parte é conduzida ao deserto. E essa parte que é conduzida ao deserto, a gente vai ver que está representada ali na igreja de Esmirna. Então a gente vai ver que Deus sempre utiliza o número 7 para se apresentar, né, para mostrar coisas. A gente vê que lá no candelabro, o sacerdote ele tinha que acender as 7 lâmpadas. Então ele acendia as 7 lâmpadas lá e aquilo ali era estatuto perpétuo. Eles tinham que manter aquelas lâmpadas acesas, tardes e manhãs. Então ia lá e acendia, mantia elas acesas. E a gente vê que 7 igrejas, ali em Apocalipse 1:20, diz que as 7 igrejas são os 7 candeeiros. Então agora Jesus já disse que as 7 igrejas são os 7 candeeiros. Então se as 7 igrejas são os 7 candeeiros, então aquele candeeiro representa Cristo, está ali, né, ó, o pilar, e as 7 igrejas, então tudo aquilo representa a plenitude da igreja. Então as 7 igrejas representam a plenitude da igreja e mostra uma parte sendo fiel até a morte e uma outra parte sendo conduzida ao deserto para ser provada, assim como Jesus passou, essa geração aqui também vai passar. Pode ser a nossa geração, né? Eu creio que podemos ser nós. Mas se não for, pode ser a próxima. Mas que está perto, tá. A gente não sabe exatamente quando vai ser, né? Outro texto que eu quero ler com vocês está ali em Apocalipse 3, de 7 a 13, que diz assim, aí ele vai falar só para Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então a gente vai ver aqui que Filadélfia está sendo elogiada, né, pelas coisas que ela está fazendo. Ela é fraca, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns do que estão na sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então ele já está dizendo que isso vai acontecer, já te leva para o contexto de fim, né? Então ele vai poupar essa igreja para conduzir ela ao deserto. Aí diz assim, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu nome e meu novo nome. Quem tem ouvido os ouça o que o Espírito diz à igreja. Então aqui a gente vai ver que essa igreja, ela vai ser, esse povo aqui vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado vivo. Paulo fala, né, que seremos arrebatados vivos e encontraremos o Senhor nos ares. Então primeiro ressuscitarão os mortos e depois os vivos, e todos terão encontro nos ares. Então aqui a gente vai ver a tipologia de Filipe. Filipe, ele batizou o eunuco e foi arrebatado para outro lugar. Aqui a gente vai ver que a igreja do deserto ela vai ser provada, e então encontrará o Senhor nos ares, né? E então virá para a batalha final. A Radassa gosta da batalha final, sei lá. Ela assiste lá o Superbook, ela tem a batalha final, ela fica empolgada com a batalha final. Então aqui a gente viu essa tipologia de pessoas sendo conduzidas ao deserto. Só que tudo isso aqui é algo que vai acontecer no futuro, né? Mas eu mostrei para os irmãos que tem essas coisas aqui, muitos já conhecem. Mas
a gente vai ver que nós somos, nosso tempo é hoje. Então nós estamos vivendo hoje. Então nós também passaremos por provações e também podemos ser fiéis até a morte, caso aconteça, né? Então isso acontece hoje. A gente pode não ser essa geração que vai passar por aquele deserto, né? Tem irmãos que são super empolgados, né, de passar pelo deserto. Vamos pro deserto. A minha irmã, ela quis saber se ela ia pro deserto ou ia. Teve um sonho aí, ficou meio assustada. Aí eu quero ler um outro texto aqui, que a gente vai ver que Paulo ele manda uma carta aqui para Timóteo. E ele fala algumas coisas aqui, ó. E tá tudo relacionado a esse tema, né? Diz assim, tá lá em 2 Timóteo 2, de 3 a 13, que diz assim: Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Então ele tá dando um conselho aqui para Timóteo. Tu sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Se é um soldado, é porque você está alistado para uma guerra. E realmente uma guerra. A gente vai ver que todos os milagres que Paulo fazia, que Pedro fazia, nada ficava impune. Então quando se manifesta o poder de Deus, também o mal manifesta para parar isso daí. Então isso aí é algo que são coisas ligadas. Não dá para a gente pedir para o Senhor, Senhor, eu quero manifestar o seu poder, eu quero manifestar cura, sem que venha também uma retaliação disso, né? O Senhor ele vai livrar a nós, como a gente vê na vida dos apóstolos, eles foram livrados de muitas coisas de prisões, de açoites. O Senhor livrou eles, consolava eles, né? Eles sentiam alegria, se sentiam felizes por ter passado por aquilo, porque eles estavam sendo dignos de ser açoitados como seu mestre. Então ali a gente vai ver que eles passaram por isso, né? E aqui ele diz assim para Timóteo: Tu, pois, sofres aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então existem regras para se militar a favor de Cristo. Quais são essas regras? É o que está escrito lá em 1 Coríntios 10. Não cobiçar, não murmurar, ser achado aprovado em nosso deserto. Hoje nós vivemos um deserto, cada um no seu deserto. Cada um passando pelas suas dificuldades, passando por provas. E a gente precisa militar legitimamente para a gente ser coroado. Ninguém que milita se embaraça com o negócio da vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, que o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso, sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morramos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Olha que forte isso, né? Então, se nós o negarmos, ele também nos negará. Mas se nós sofremos, nós também com ele participaremos da sua alegria. Se a gente padeceu por ele, nós viveremos com ele. Então faz parte. O nosso sofrimento ele completa os sofrimentos de Cristo. Porque não é apenas a cabeça quem sofre. Jesus ele levou muitas chicotadas nas costas. E aquelas costas lá representam eu, você, todos os irmãos em Cristo. Aquelas costas que eram açoitadas eram as nossas. Porque nós fazemos parte Ele é o cabeça de um corpo. A gente vê muitas vezes um evangelho triunfalista, um evangelho só de bênção, só de vitória, mas essas coisas não são ensinadas, né? Mas está aqui.
Paulo, Pedro. A gente vai ver que muitos dos cristãos do início eram levados ao Coliseus, eram mortos, colocados para os leões. E você acha que eles iam com medo? Com certeza eles tinham receio. Como Jesus passou por aflição, eles deviam ter aquela... Mas eles oravam, se enchia, vamos embora. Eu sei em quem tenho crido. E eles iam e entregavam a sua vida. Ser fiel até a morte. É isso que eu quero gerar em vocês hoje, irmãos. Ser fiel até a morte. Pode morrer de velho, mas seja fiel até a morte. Continuando a leitura. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus na glória eterna. A palavra fiel é essa, que se morrermos, com Ele também viveremos, e se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, se a gente for infiel, Ele permanece fiel. Aí, continuando lá a carta de Timóteo, tem muitas orientações boas ali. Então a gente leu 2 Timóteo 2, agora Timóteo 3, 10 ao 12, diz assim: passarão perseguições. Em outras palavras, todos aqueles que são de Cristo vão passar por perseguições. Todos aqueles que são de Cristo. Só tem uma situação para que isso não aconteça, irmãos. Para a gente não sofrer como Cristo, talvez a gente não esteja ainda na intensidade que o Senhor quer que a gente esteja. Porque enquanto, por exemplo, eu já sou um cristão, em 1999 eu me batizei. Então, até hoje eu não sofri perseguição. Estranho, né? Não, sim, tem as perseguições, mas nada. Mas por que não aconteceu? Porque a gente ainda não estava andando conforme os passos de Cristo. Tem um rapaz, que alguns dos irmãos conhecem, que é o Torben, esqueci o nome dele. Esse nome aí. Esse rapaz, ele teve um despertamento nele também, que ele começou a ver um evangelho conforme lá em Atos. Então ele acabou vendo assim que essa questão de como a religião está conduzindo as pessoas, não está conduzindo elas para um modelo de frutificação. As pessoas elas estão habituadas a ir na igreja, sentar no banco, ouvir a palavra e vai para casa. E fica um ciclo de anos e anos e anos e não consegue manifestar essas coisas que a gente vê lá. Imposição de mãos, cura, né? As pessoas elas ficam nesse modelo. E ele começou a ver isso e isso incomodou ele. E ele começou então a ir nas ruas, a pregar, a impor as mãos sobre os doentes e começou a curar as pessoas. Pessoas de cadeira de roda começaram a andar, coisas assim, até que chegou ao ponto de incomodar os outros. E hoje ele está preso lá nos Estados Unidos, acusaram ele de tráfico de armas. Então eles vão inventar alguma coisa para prender, para te parar. Porque a gente está no mundo de trevas. Então Jesus disse que vocês são a luz do mundo. O resto tudo é trevas. Então nós devemos ser a luz do mundo. E quando que essa luz vai ser vista em nós? Isso está lá em Isaías 58. Quando vocês cobrirem o nu, quando vocês sustentarem o faminto, quando vocês fizerem essas coisas, então a luz de vocês vão resplandecer como a luz do meio-dia. Então quando o amor de Cristo for visto em nós, e realmente essa pessoa é cristã, cara. Isso que ela fez, ninguém faz. Então ali vocês vão ser conhecidos como cristãos. Então vocês estão sendo luz em meio às trevas. E quando você impor as mãos e acontece cura, Deus vai te usar com os dons, né? Cada um ele vai conceder os dons. Vocês precisam pedir ao Senhor aquilo que vocês querem. Se é cura, se é falar em línguas, se é profetizar. O Senhor, a palavra diz, né? Que se nós, sendo maus, se um filho pede pão, a gente dá um pão, o que o Senhor vai dar, né? A gente não dá uma cobra, né? Então, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, se vocês querem, e essa vontade que vocês estão pedindo vai juntar com a vontade de Deus, então isso vai acontecer. Quando você orar, peça sabedoria. Que o Senhor ele vai dar sabedoria.
A gente vai ver que a fonte de sabedoria é a palavra de Deus, né? Tem um texto, tem um verso que eu li esses dias, que a sabedoria está na palavra de Deus. Então, quando a gente busca a leitura, busca entender a palavra de Deus, lê provérbios, tem muitas instruções boas, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E ali o Senhor, ele vai te enchendo de sabedoria, né? Vai te direcionando num caminho reto. Amém? Então vamos continuar aqui a leitura. A gente leu aqui do verso 3 ao verso 12. Que todos os cristãos padecerão perseguições. Paulo diz isso. E lá em 2 Timóteo 4, do 1 a 8, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reguardas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus por isso. Então aqui a gente vai ver aqui as instruções que ele deu aqui para Timóteo, para que ele corrija, exorte com toda a longanimidade de doutrina, porque chegará um tempo em que não suportarão essa doutrina. E vou falar para vocês, essa mensagem aqui não é uma mensagem que agrada a gente, né? Passar por perseguições, passar por aflições, não é uma palavra que anima a muitos, né? E qual que é a mensagem que mais prospera hoje? É a bênção, é ser abençoado, é ter o carro do ano, é ter uma casa na praia. Então isso é o que a maioria quer ouvir. Sofrer? Não, isso não é de Deus, não. Morrer? Não, isso aí só pode ser do inimigo, esse negócio aí, né? Morrer? Não, não é possível, não é possível. Está escrito isso mesmo? Isso que você está lendo aí? Né? Será que é isso mesmo? E aqui a gente vai ver. Aqui olha só, olha o que aconteceu. Paulo, lá nos versos anteriores, ele falou assim: sofri perseguição, fui preso, mas de tudo o Senhor me livrou. Mas agora ele diz assim para Timóteo, e serve para nós também: pregue a palavra, seja um bom evangelista, exorte com toda a longanimidade de doutrina, porque virá o tempo que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, é coceira no ouvido, pô, não quero ouvir isso não. Isso aí não é de Deus, não. Morrer? Não, isso não é de Deus. Sofrer por Cristo? Não, mas Jesus já sofreu por nós. Ele já passou na cruz para livrar a gente, né? Mas por que Paulo, Pedro, todos eles sofreram, outros cristãos, e cristãos hoje ainda acontece? Por que com eles acontece? Por que a gente não pode? Por que Deus é bonzinho com a gente e com eles castiga eles, né? Nós somos melhor que os irmãos lá? Os irmãos da China, os irmãos lá dos Paquistão, lá daqueles lados lá do, né? Todos eles estão sofrendo perseguição, e uma reunião como essa aqui não é possível em certos lugares, né? Mas tudo isso pode mudar, isso vai mudar, tende a mudar. Aí ele diz assim, olha só o que Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Agora ele sabe, assim como Jesus sabia, Jesus também ele foi livrado de várias arapucas que armaram para ele para tentar matar Jesus. Aqui também Paulo diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Agora Paulo ele está ciente, assim como Jesus sabia que estava chegando a hora, Paulo também está sabendo aqui, ó. Deus já mostrou para ele de alguma forma aqui, ó. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Deve ter tido uma visão, algum sonho, alguma coisa. Deus mostrou para ele aqui que está chegando a vez dele, né?
gente vai ver que Paulo ele foi, cortaram a cabeça dele, né? Você pensou a sua cabeça? Vamos se colocar no lugar dele, né? Porque senão fica muito frio, né? Ah, a cabeça dele mesmo. Vamos pôr a sua cabeça aqui assim, ó. Já pensou? Aí a gente consegue ter um pouquinho mais da noção, né, do que é isso, né? É isso que aconteceu com Paulo. E olha só o que ele fez. Através das mãos de Paulo, ele fazia milagres e maravilhas, ao ponto de seus aventais curar enfermos, expelir demônios, né? Mas a consequência acabou também, perseguição, prisão. Tudo isso vem junto, irmão. Vocês querem manifestar a glória de Deus? Deus, ele quer usar vocês, quer me usar, mas vocês têm que saber que tem um preço. Um preço de negar o seu próprio eu, negar a sua carne, e um preço até de ser perseguido, ser preso, ser caluniado. Né? Isso é um preço que a gente precisa estar ciente que é um preço que está aqui. Está sendo mostrado aqui. Jesus ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo e foi conduzido ao deserto. Por que ele foi conduzido ao deserto? Né? Ele está mostrando o processo. Ele está mostrando um processo. E outra vez, em outro momento, ele estava angustiado porque ele ia ser crucificado. Então ali ele mostrou as duas tipologias nele ali, né? Ele indo ao deserto e ele também sendo fiel até a morte ali, né? Foi fiel no deserto e foi fiel na morte. A gente vê Estevão sendo fiel até a morte, repreendeu, pregou a palavra. Vocês estão agindo igual os vossos pais lá atrás, que perseguiam os profetas, isso enfureceu, eles rangeram os dentes e tacaram pedra em Estevão. Em Felipe, aí vê ele sendo arrebatado. Né? E aqui a gente vai ver, para Esmirna, foi dito, ser fiel até a morte, terei a coroa da vida. Para Filadélfia, vou te livrar da tribulação daquele dia, porque você guardaste a minha palavra. Olha só a receitinha aqui, né? Porque você guardaste a minha palavra, então vou te livrar da tribulação daqueles dias que há de haver sobre toda a terra. Em nenhum momento houve tribulação sobre toda a terra. Foi pontual, foi lá no Egito, foi no deserto, mas agora vai ser uma tribulação que vai afligir a toda a terra. Né? E aqui a gente vê aqui os conselhos de Paulo a Timóteo. Porque estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate. Você pode dizer isso hoje? Combati um bom combate? Eu ainda não posso, irmãos. Eu vou falar para você, eu não posso. Preciso combater mais combate ainda. Mas a fé, né, a gente tem que guardar, a gente tem guardado. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, dará naquele dia. Você viu? Ele está apontando lá para frente. Ó, eu vou morrer agora. Mas naquele dia lá o Senhor ele vai me dar minha coroa. Ele está guardando a coroa até hoje. Até hoje Paulo não ganhou ainda lá. Ele está lá no seio de Abraão, aguardando, está adormecendo lá. Como o texto diz, né? Adormeceu, vai para lá. Mas a gente sabe que eles estão lá conscientes, né? Não estão lá sem entender nada. Então, como é que eles estão vivendo, eu não sei, né? Mas a gente tem ali o seio de Abraão mostrando um pouquinho, né? Então ele está lá aguardando. Até agora. Aí diz assim, no qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Então a todos nós, irmãos, todos nós permanecendo fiéis, não murmurando, não caindo nos mesmos erros que aquela geração lá no deserto passou. Mesmo não estando no deserto, todos os dias nós somos tentados. Todo dia o pecado vem e bate à sua porta. E aí? Bora? Aí cada um sabe que... Bora? Né? Não é fácil não. Amém? O outro texto que eu quero ler está lá em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao 10, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bradando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então todas, olha só, o diabo está ao nosso derredor buscando alguma falha, te seduzindo de alguma forma. Ó, e aí? Ele falou lá para Jesus, se prostrado me adorais, tudo isso será seu. Aí ele vai te fazer proposta, né? Então, ele está ao nosso derredor. E todas essas aflições, todos os nossos irmãos no mundo passam por isso. Então aqui ele não está dizendo que é uma região, é todos os irmãos no mundo passam por isso. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Depois de havermos parecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Glória a Deus por isso, né? Então todos esses sofrimentos, todas essas aflições, todos os irmãos no mundo vão passar por isso. Lá em 1 Coríntios 4, do verso 9 ao 16, diz assim. Aqui a gente vai ver Paulo falando algumas coisas. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. As mesmas coisas do deserto ali, né? Fome, sede e nudez. E somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo. Olha só o que eles passavam, né? Eles eram considerados como lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados. Porque ainda que estivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Olha só, ele está mandando a carta aqui para a igreja de Corinto, está dizendo tudo que estava sendo passado. Quando perseguido, suportamos. Quando injuriados, bendizemos. Quando caluniados, procuramos conciliação. E somos considerados lixo do mundo, escória de todos. Mas eu digo para vocês, sejam meus imitadores. Olha só o que Paulo está chamando a igreja de Corinto. Sejam meus imitadores, porque tudo isso, Cristo passou por isso, né? Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. São textos que a gente não vê ninguém lendo esses textos aqui. 1 Pedro 4, do 12 ao 14. Amados, olha só o que Pedro vai dizer. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Lembra lá do deserto? Então não estranhe a ardente prova que venha sobre vós para vos tentar. Como se coisa estranha vos acontecesse. Mas que estranho, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sendo tentado? Por que eu estou sendo perseguido, como diz Paulo? Por que eu estou sendo caluniado? Por que eu estou sendo considerado escória, lixo? É tudo isso aqui que ele está dizendo. Não estranhe isso, como se alguma coisa estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo vós sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles,
é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Então não estranhe, irmãos, a ardente tentação, a ardente provação que venha sobre vós, como se alguma coisa de errado está acontecendo. Faz parte do processo. Você é tirado do Egito, vai para o deserto. Você precisa sair do Egito primeiro. Para sair do Egito, o que é necessário? Batismo de arrependimento. Revestimento de poder, batismo de obediência. Lá em Atos diz que Deus, ele outorgou o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Então é o batismo de obediência. E então vem o batismo de fogo, que é a prova do dia a dia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então não é um mundo, hoje, que Deus tem para a igreja, não é um mundo de apenas fartura, alegria, né? É dificuldade. No mundo tereis, Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E como eu venci o mundo, vocês vão vencer também, seguindo os meus passos. Eu venci o mundo, venci o deserto, venci a morte, e vocês igualmente vão vencer comigo. Assim como eu ressuscitei, como Cristo ressuscitou, vocês também vão ressuscitar. Então todos nós temos que olhar para uma vida além dessa que nós vemos hoje. Uma vida além. É isso que nos motiva. A nossa esperança está em Cristo. Imagine o seguinte, você é noivo, você tem um casamento marcado, mas não sabe a hora. Mas você quer muito casar. Então essa expectativa entre uma noiva e um noivo é isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de nós. É anseio, buscar a sua face, buscar se preparar para aquele dia, para então a gente vai viver uma vida, não dá nem para ter dimensão, né? Eu queria ter palavras aqui para poder realmente expressar, né, o que é essa vida com Cristo, o que vai ser uma vida de eternidade. Vocês já pensaram nisso? Uma vida eterna? É isso que Deus tem para nós, uma vida eterna. Tem um vídeo que eu vejo na internet que sempre que eu vejo eu me emociono com aquele vídeo, de tão profundo que ele é. Tá lá um vídeo que é de um filme lá do apóstolo Paulo. Ele está conversando com um romano lá. Ele pergunta assim pro romano: você já velejou? Aí ele fala assim: já. Por quê? Aí ele diz assim: se imagine você lá no oceano, você pega um pouco da água lá do oceano, traz até você, e aquela água do oceano começa a escorrer entre seus dedos. Por mais que você tente segurar aquelas águas, aquilo ali você não consegue segurar, ele está sempre escorrendo. Aí ele diz assim: essa água é a vida do homem. A todo momento ele tenta segurar aquelas águas entre seus dedos e aquela água vai escorrendo ainda até o ponto que se seca. Mas ele diz assim: mas a vida com Deus é todo o oceano. Então aqui a gente tem uma dimensão do que é a vida com Deus. Nós vivemos por aquele punhado de água. O homem vive por aquele punhado de água. Faz de tudo para aquele punhado de água, mas chega um tempo que aquela água vai secar das suas mãos. Mas a vida com Deus é todo o oceano. Uma vida eterna é isso. É um punhadinho de água. Agora imagine todo o oceano na sua frente. Agora você está olhando assim. A vida com Deus é aquilo ali. A vida eterna é isso. Para a gente ter uma dimensão, porque se a gente não tem uma imagem para calcular, a gente não consegue ter uma dimensão, né? O que é a vida eterna? É só você olhar para o mar agora que você vai ver a vida eterna. É todo um oceano infinito, né? E essa é a vida que Deus tem preparado para nós. Mas isso existe um preço. Existe a negação, negarmos a nós mesmos, pegar nossa cruz, padecer perseguição muitas vezes, sofrer por Cristo. E então nós nos alegraremos quando Ele se alegrar. Cristo, Ele padeceu, passou dificuldades, aflições, e nós também vamos passar, porque a palavra diz que nós vamos passar. Pode não estar passando agora, né? Dificuldades de perseguição física, mas somos tentados, somos provados todos os dias. Mas nós também vamos se alegrar. Se nós choramos hoje, nós nos alegraremos eternamente. Então é isso que nos motiva. Esse é o propósito de ser cristão. Então se um dia a sua vida for pedida, e Deus ele vai te mostrar se a sua vida vai ser pedida ou não. Alguns de vocês vão ser lançados em prisões, terão tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Então, pense nisso. É isso, irmão, que tem que ser gerado em nós.
ser fiel até a morte, indiferente às circunstâncias, indiferente o que vai acontecer. Cada um de nós tem os seus problemas, tem a sua vida, tem aquilo que tira, né, a nossa paz, tira aquele sossego. A gente nunca está em paz. Às vezes é o financeiro, às vezes é uma doença, às vezes é infinitas coisas que tem aí pra gente sofrer e padecer. Mas seja fiel até a morte. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Manifeste a glória de Deus diante dos homens. Que a sua luz venha a ser resplandecida. E quando vai ser resplandecida? É o que está lá em Isaías 58. Recomendo os irmãos lerem Isaías 58. Ele fala sobre o jejum, mas ele fala de uma vida. Quando vocês agirem daquela forma ali, o jejum que eu quero não é esse. Não é que vocês passem fome. O jejum que eu quero não é que vocês curvem a sua cabeça como um junco que fica ali. Ô Senhor, estou com fome. Mas é que vocês ajudem o faminto, ajudem aquele que está nua. Sejam pessoas justas. Imagine a situação, olha só. Imagine que Deus pega você e agora você vai morar no céu. Um exemplo. Você vai morar no céu. Aí você está lá, como que você vai agir lá no céu? Seu comportamento seria o mesmo daqui? Não, né? Você ia se mudar ao que eles fazem lá. Como é que vocês fazem aqui? Ah, vocês lavam a mão antes de comer também? Beleza, vamos lavar também, né? Um exemplo, né? Então, se a gente vai viver, se imagine como se você já está lá e viva agora. É isso que Deus quer de nós. Com os valores celestiais, com os valores de Cristo, com os valores agora. Viva isso agora. É isso que Deus quer de nós. A fidelidade está nisso. Se nós vivemos como a palavra de Deus nos ensina, então nós viveremos. Chegou um rapaz e perguntou para Jesus: Mestre, o que farei para ele dar a vida eterna? Aí ele diz: Conhece os mandamentos? Conheço. Aí Jesus fala: Faze isso e viverás. Então, ele fala ali dos 10 mandamentos: Faze isso e viverás. Essa é a receita para a vida eterna. Obedeça os mandamentos. Então, nós viveremos. Glória a Deus. Irmãos, e essa é a palavra que eu queria trazer. Eu quero ler só mais um texto aqui. Já está acabando já. Está ali em Ezequiel 20, do 35 ao 38. Diz assim: Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu vos farei sair. Mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Então ele vai separar os rebeldes, e eles não vão entrar na terra de Israel. Que agora aqui ele está falando do milênio. Olha só, ele está falando assim, em que momento isso aqui se cumpriu? Olha só, para pensar. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, vários povos, ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais. Olha, ele está falando lá do deserto. Então ele está falando lá do Egito, mas ele está dizendo assim: vos levarei ao deserto dos povos, e ali eu vou entrar em juízo com vocês. Jesus foi conduzido ao deserto. Aqui, todos estão sendo reunidos ao deserto dos povos. Aqui existe alguns conflitos de pensamento. Será que é um deserto só? Será que são vários? Né? Até então eu acredito que são vários. Porque o arrebatamento são de todos os cantos da terra, então tem que ser vários para... Porque senão teria todo mundo reunido num lugar só, não seria um arrebatamento dos 4 cantos da terra. Né? Por esse motivo, né? Eu penso assim. Ali entrarei em juízo convosco, far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Então, o que é a disciplina da aliança? Fome, sede, frio, calor, tudo que o povo passou lá no deserto. Ele vai fazer, essa é a disciplina da aliança, para ver se você não vai murmurar, para ver se você vai ser aprovado, assim como Cristo passou durante 40 dias e 40 noites, assim como o povo também deveria passar 40 dias e acabou virando 40 anos, porque eles foram desobedientes, então eles foram reprovados, Cristo foi aprovado, e agora ele vai conduzir de novo um povo para o deserto para ser tentado. E vai fazer passar pela disciplina da aliança. Então a gente vai ver que esse texto aqui
não se cumpriu. E se não se cumpriu, quando vai se cumprir? Isso, aqui ele vai levar todos, olha só. E lá ele vai separar aqueles que transgridem dos fiéis, né? Então aqueles que foram desobedientes serão reprovados. Então eles são uma parte que vai para o deserto, não estão todos aprovados ali. Ali é um local de tentação e de provação. Mas aquilo que eu disse, isso aqui é o que vai acontecer no futuro. Mas nós já estamos passando por essa peneira aí. Então todos os dias nós vamos passar por tentações, por provações, e vamos se esforçar para ser aprovados. Como diz Jesus, vigiai e orai, como ele disse lá para os seus discípulos, vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Então a receita é isso, é vigiar, orar. A gente vai ver que em Atos o povo estava sempre constantemente orando e jejuando, e o Espírito os conduzia. Vigiando e orando, aparta a mim, Barnabé e Saulo. Vai até tal lugar. Encosta ali naquela carruagem ali para falar com aquele rapaz ali. Vai até tal lugar. Essa é a receita, irmãos, para a gente ser usado por Deus, é vigiando e orando. Isso não é uma religião. Isso não é uma religião. É uma maneira de viver. É uma maneira de você se conectar com o celestial, com o seu Pai celestial, e você vai viver de maneira celestial, com os valores celestiais, e então o Senhor ele vai falar, ó, vai em tal lugar. Só que é o seguinte, desse lugar você não volta mais. Então se prepara. Assim como Paulo sabia que o momento dele havia chegado, Deus vai avisar cada um de nós. Amém? Outro texto, para a gente finalizar. Diz ali em Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí ele diz assim, será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será nudez? Será o perigo? Será a espada? Será que essas coisas vão nos separar do amor de Deus? Então é isso que eu quero gerar em vocês, irmãos. Essa consciência de ser fiel até a morte. Amém? E essa é a mensagem de hoje, irmãos. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, a sua palavra, Pai, foi ministrada, Pai, neste lugar, Pai. Nós sabemos que a sua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Nós queremos, Pai, e oramos para que essa palavra ela venha produzir frutos, Pai, em nossas vidas, Pai. Que ela venha nos levar, Pai, até a perfeição. Como diz lá em Hebreus 6, prossigamos até a perfeição. Ô Senhor, manifesta, Pai, a sua vontade, Pai, cumpra, Senhor, o seu propósito, Pai, em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Ô Senhor, nos direciona, Pai. Fala conosco, Pai, de forma pessoal, Senhor, assim como o Senhor falava com Felipe, assim como o Senhor falava com os irmãos lá em Atos. Fala conosco também, Pai, nos direciona, Pai. Nos dá uma missão, Pai, para executar, Pai, todos os dias. Vai em tal lugar, faz isso. Usa-nos, Pai, como um utensílio pronto, Senhor, um utensílio preparado. Nos ajude, Pai, a nos manter santificados, Pai, a ser aprovados, Pai, diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Nós te louvamos, Pai, e ansiamos, Pai, de estarmos contigo naquele dia, Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Aleluias. Irmãos, nós vamos fazer o batismo agora? O que você acha melhor? Acho que é melhor, vai ficar muito frio, né? O irmão já está com frio ali.
Vai aguentar, irmão? Então vamos se preparar para o batismo, irmãos, né? Quem vai se batizar? Eu imagino que é 4 pessoas, né? A Deise, a irmã, e também a irmã Kátia. Glória a Deus. Então vamos dar uma aquecida naquela água ali. Vamos louvar mais uns louvores, daí depois a gente já vai preparando para a gente fazer o batismo também. Amém. Pode ir. Então você vai ter que sentar e colocar água aqui. Só antes de vocês. Irmãos, então nós vamos batizar uma vez. Assim como Felipe, ela foi orientada sobre Jesus Cristo, que veio ao mundo, viveu, curou enfermos, ressuscitou mortos, e ele sendo morto ressuscitou ao 3º dia. E agora é nesse Cristo que ela vai se batizar também. Em nome de Jesus, num Jesus vivo, num Jesus que vai voltar e vai trabalhar no coração da Deise a cada dia. Amém, Senhor. Amém. Então, em nome do Pai, em nome do Filho e pelo Espírito de Deus, nós vamos batizar a irmã Deise, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, Pai, tua filha diante de Ti, Senhor. Conduza ela para um caminho de obediência, Pai, um caminho, Pai, como a gente viu hoje, Pai. Caminhos que nós sabemos que o Senhor vai nos levar ao deserto, Pai. O Senhor venha trabalhar no coração dela, Pai, venha aperfeiçoar ela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Investe ela, Pai, com o seu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ela venha ser cheia, Pai, do seu Espírito, Pai, cheia da sua palavra, Pai. Dá ela, Pai, sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai. Hoje os pecados delas, Pai, estão perdoados, Pai, como a sua palavra diz. Os seus pecados estão perdoados pelo nome de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez. Todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, os nossos pecados. Glória a Deus. Amém. Assim também, semelhantemente, a Kátia está acompanhando a gente já há um tempo. A gente já passou por ela o Evangelho, também já mostramos Cristo, ela já conhece também Cristo de outras caminhadas, mas com mais, como aconteceu com Apolo, a Priscila e a Ágata foi lá, instruíram ela no caminho da verdade com mais exatidão, assim também a gente fez com ela, mostrou, e pela vontade dela, ela quer se batizar agora. Então, em nome do Pai, em nome do Filho e pelo Espírito de Deus, nós batizamos a irmã do Pai. Veste ela, Pai, com o seu Espírito, dá dons a ela, Pai, ministra, Pai, no coração dela, Pai, conduz ela, Pai, pelo caminho, Pai, pela disciplina da aliança, como o Senhor nos mostra, Pai, na sua palavra, Pai, para a honra, Senhor, e para a sua glória, Senhor. Amém. Dos anjos, diante dos homens também, assim como todos os irmãos confessam diante de Cristo a sua fé, e mediante a fé dela em Cristo, que esteve entre nós, que morreu e ressuscitou ao 3º dia, e que em breve voltará. Assim ela quer se batizar também, para cumprir o chamado do nosso Senhor. Amém? Então, em
pelo Espírito, nós batizamos a irmã Jéssica. Aleluia! Pecados estão perdoados agora pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. O Senhor reveste ela, Pai, com o seu Espírito, Pai, com o seu poder, Pai, em nome de Jesus. Pai, Espírito, Pai, de ousadia a ela, Pai, Espírito, de sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, concede dons, Pai, a ela, Pai, usa ela, Pai, na sua igreja, Pai, para levar a sua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Usa, Pai, a vida dela, Pai. Amém. Ele instruiu o eunuco acerca de Jesus, que esteve também entre nós, foram enfermos, ressuscitou mortos, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e prometeu e fez a promessa que nós também ressuscitaremos junto com ele. Então, com base nessa fé, nós vamos batizar o irmão de nós agora. Em nome do Pai, em nome do Filho, pelo Espírito de Deus. Teu poder transforma meu ser.